Olá, tudo bem? Neste vídeo nós vamos falar sobre a aposentadoria nos cargos de auditor fiscal e analista tributário. Como é que é, tá? Nas regras atuais. Na verdade, nós estamos fazendo uma série de vídeos. No vídeo anterior nós falamos sobre determinados temas de aposentadoria. Agora nós vamos falar como está a regra atual e também vamos falar também sobre as remunerações, vamos falar sobre o histórico, né, das emendas constitucionais a partir da Constituição Federal de 1988, que foi o pontapé inicial para todo esse trâmite, tá? Para que você possa entender e verificar qual regra que vai caber a mim, tá? Eu tenho muitos mesmo alunos militares que ficam com dúvidas, pessoas que já são do mundo das carreiras públicas, que querem saber como é que fica sendo aprovado para auditor fiscal, como é que fica para analista tributário, e nós vamos trazer conhecimento para você, tá? Então vamos falar sobre bastante pontos importantes que vão te ajudar na tomada de decisão, que é uma decisão bastante importante, você entender como que será a minha aposentadoria nesse cargo, tá? Mas para você que ainda não me conhece, eu vou me apresentar. Meu nome é Jefferson Rosa, fui aprovado 2 vezes no concurso da Receita Federal e hoje eu tenho como missão ajudar pessoas a conquistarem a tão sonhada vaga no cargo público através do processo de mentoria, né? Já conseguimos ajudar diversas famílias e talvez seja a sua oportunidade, tá? Mas nesse vídeo nós vamos falar sobre aposentadoria. Eu vou compartilhar a tela com você para saber as regras atuais de aposentadoria na Receita Federal. Como eu já disse, no vídeo anterior nós já falamos sobre o histórico da aposentadoria no serviço público. É muito importante que você conheça esse histórico, principalmente se você já é servidor público, para saber em qual regra você se encaixa, tá? Esse vídeo foi basicamente falando sobre isso. No vídeo atual, nós vamos falar sobre a aposentadoria na Receita Federal com as regras atuais, agora do ano de 2024. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre parte remuneratória pós-aposentadoria, beleza? Então nós temos aqui elencados os tipos de aposentadoria, você precisa entender. Eu espero que você, quando for aprovado, você se aposente pela aposentadoria voluntária, certo? A voluntária, ou de repente, se você quiser continuar, você ama o serviço público, ser na compulsória. Mas basicamente a ideia é o quê? Você ser aposentado na voluntária, tá? E aí, óbvio, a voluntária é opcional cumprindo alguns requisitos. A compulsória não. A compulsória que você chegou hoje, nas regras atuais, aos 75 anos, você necessariamente você tem que se desligar. E aí nós temos mais 2 situações. Por incapacidade, eu não quero que você se aposente por essa situação. Por quê? Porque você vai perder algum tipo de habilidade motora, né, ou laborativa para você poder se aposentar. E é especial, que ela é específica para aqueles servidores que ficam expostos a agentes nocivos, tá? Então, são essas 4 tipos de aposentadoria que nós temos atualmente. Eu espero que você seja na voluntária ou até mesmo na compulsória, caso você ame o serviço público, tá? E aí eu trouxe para você uma linha do tempo que é bastante importante a gente falar sobre linha do tempo quando se diz respeito ao assunto aposentadoria, tá? Sabendo que essa linha do tempo ela pode esticar, porque você percebe que com o evoluir dos anos as coisas vão mudando. Mas é importante que você tenha em mente o quê? A paridade e integralidade que foi mantida pela emenda constitucional número 41, mantida e também extinta, tá? Então, aqueles que entraram no serviço público até 31/12/2003 possuem serviço público federal, né? Serviço público federal, mantém ali o direito da paridade e integralidade. O que vem ser isso? Paridade é você fazer jus à remuneração,
né, referente à sua data de saída. Então, igual ao que está na ativa na data de saída. E a integralidade é o quê? Todos os aumentos que o pessoal da ativa tem, você como aposentado também tem. Tá? Então, isso aqui é importantíssimo para manter o seu padrão remuneratório. Tá? A partir de 31/12 de 2003, então dia 1º de 2004, todos os servidores que entraram no serviço público, né, a entrada original, sem nenhum tipo de vínculo, não tem mais o direito da integralidade e da paridade, e aí vai fazer jus ao quê? Ao percentual estipulado ali dos salários de contribuição, né, um percentual ao longo do período. Essa regra é muito específica, conforme eu falei para você. A minha ideia aqui não é ser o advogado previdenciário e nem o professor, mas para que você entenda qual é a lógica. Por isso que é importante você entender, certo, sobre a data de entrada e as regras da sua entrada no serviço público, tá? E aí em 2012 vem um estatuto bastante divisor de águas para aqueles que entram no serviço público, que foi o quê? A instituição do regime de previdência complementar, tá? Eu entrei no serviço público em 1996, com 18 anos, tá? Como sargento do Exército Brasileiro. Então, você que é militar, você tem um artigo na Lei 8.112, artigo 100, que fala que o tempo prestado ao serviço militar é computado para todos os fins. Como a Lei 8.112, ela aqui regula todos os direitos e deveres do servidor público civil da União. Você que foi militar, você que é militar, você carrega esse tempo junto com você para poder facilitar em relação aos benefícios da Lei 8.112. Isso aí é muito importante, até porque quando eu entrei na Receita Federal, eu tive direito às férias, já computando o tempo que eu era sargento do Exército. Então, diferentemente dos demais colegas que entraram e esperaram um ano para poder tirar férias, eu já tive o direito. Por quê? Porque eu dei continuidade no serviço público e trouxe, né, esse direito do artigo 100 da 8.112, que é o direito de você trazer o tempo de serviço prestado às Forças Armadas, tá? Então, importante você entender sobre esse assunto, tá? E é importante que a gente continue aqui explicando, tá? Então, em 2012, instituiu o regime de previdência complementar para os servidores públicos federais, tá? Então, quem já era servidor público teve o direito de optar, e quem não era servidor público e entrou no serviço público a partir desta regulamentação, tá? Teve a necessidade de poder realizar sua previdência complementar. O governo federal, com o decreto 7.808 de 2012, criou o quê? O FUNPRESP, certo? O FUNPRESP, que é o quê? A Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público, exatamente para dar uma opção de previdência complementar. E como que funciona isso? Então, a partir de 2012, a partir da lei e a regulamentação, o servidor público novo que adentrou no serviço público, ele vai contribuir pelo regime próprio com o teto do regime geral, vulgarmente conhecido como teto do INSS, tá? E a parcela, né, posterior a esse teto, a parcela complementar a esse teto, ele tem que fazer através de uma contribuição individual, tá? Mas Jefferson, como assim? Eu só vou receber o teto do INSS? Presta atenção, isso é matemática, tá? Se você vai receber o teto, você também contribui com o teto. Então, quando for descontado a sua previdência, vai ser descontado o valor do teto. Então, você não vai ter essa perda. E aí, a complementação para aquilo que você quer receber, tem todo um cálculo atuarial para poder projetar quanto tempo de aposentadoria e o percentual, e aí você faz uma contribuição individual, tá? Lembrando que essa contribuição individual pode ser no FUNPRESP ou em qualquer outra previdência. Entretanto, o FUNPRESP te traz alguns benefícios, como alguns benefícios através pós-morte, incapacidade, que é específico para poder incentivar o servidor público que entrou no serviço público a partir
da instituição da Previdência Complementar a poder aderir ao FUNPRESP, tá? No meu caso, como eu entrei em 1996, eu tenho direito à paridade e à integralidade, tá? Eu não fiz essa migração, mas teve outros colegas que analisaram e fizeram essa migração, tá? Então hoje, se você entrar, por exemplo, auditor fiscal ou analista tributário, não tiver nenhum vínculo, que eu já mostrei para vocês que é importante verificar a data de entrada no serviço público, entrei zerado, você vai ter que fazer a contribuição complementar se você quiser ter o salário integral, tá? Então, na verdade, o governo federal delegou para o fundo, né, essa integralidade. Você contribui com o teto do regime geral e você recebe o teto do regime geral. E aí, para você poder ter o mesmo valor que você recebe na ativa, você entra no regime complementar, tá? Eu verifico que isso é um ponto de facilidade, porque a tendência é cada vez mais aumentar a alíquota da Previdência do regime próprio, tá? E se você contribui com salário de 40 mil, 30 mil, 25 mil, você também vai pagar um tantão, certo? Então, se você pega ali o teto do INSS, você vai ter a sua contribuição também reduzida e o valor é menor, e aí você faz os aportes que você quiser no regime complementar, tá? Então eu não vejo perda para quem está entrando agora, e sim até mesmo uma vantagem para quem está entrando agora. Isso aí é meu ponto de vista, e aí cada um tem a sua noção do que realmente é bom para você, tá? E aí o que acontece? Estou falando do regime próprio, aí em 2019 nós tivemos um grande baque, né? Principalmente eu sofri com essa emenda constitucional número 103 de 2000, que ela reestruturou todo o regime de aposentadoria, tá? E basicamente ela trouxe o quê? Regras de transição. Aquele que já tinha o direito adquirido, né, são aqueles que já tinham o direito da aposentadoria na data da emenda constitucional, não mudou muito, mas as regras de transição, tá? Elas tiveram ali impactos significativos. Eu tive uma perda significativa em relação ao período de aposentadoria. Aumentou o meu período para poder aposentar, tá? E as regras permanentes, que são exatamente para vocês que não têm vínculo, aqueles que não têm vínculo com a administração pública, certo? Federal, e aí é considerado novos servidores, tá? E aí, basicamente, quais são as regras de transição para você entender, tá? Da emenda constitucional 19, tá? Ela traz uma idade mínima para aposentar para a mulher, no caso 56, e 61 homem. E aí já botam mais regra de transição em cima da regra de transição, que é o quê? O aumento do tempo de idade, tá? Então, basicamente, quando foi publicada essa emenda constitucional, ela fala 56 e 61, 30 anos de contribuição mulher, 35 homem, 20 anos de efetivo exercício de serviço público, 5 anos no cargo em que se der a aposentadoria. No caso, eu estou falando sobre aposentadoria voluntária, tá? Voluntária. Então, tem que cumprir os seguintes requisitos, são acumulativos. Você tem que seguir todos esses requisitos para poder conseguir se aposentar. E aí tem a ideia do somatório de idade e tempo de contribuição, tá? E aí, na época, foi de 86 para a mulher e 96 para o homem. Tá? Lembrando que ela colocou observados os parágrafos 2º e 3º. Tá? Porque esses parágrafos 2º e 3º já dificultaram ainda mais, criaram outras regras dentro da nova regra. Que é o quê? O aumento de idade para a mulher e o aumento de idade para o homem. Tá? E também o valor desse cômputo da soma de idade e tempo de contribuição, que era, na verdade, 86 e 96, foi para 100 e 105. E você vai percebendo que isso vai aumentando o seu tempo para poder se aposentar. E foi dessa daqui que eu dancei, tá? Idade e tempo de contribuição serão apurados com cálculo somatório dos pontos referentes ao inciso 5, parágrafo 2º, que a gente falou sobre isso daqui. Então você percebe que as coisas foram evoluindo. Isso para quem estava na transição. Para você que vai entrar agora, a regra já é outra, tá? Então,
regime dos servidores públicos federais serão aposentados voluntariamente. Lembrando que a ideia é voluntariamente aqui. Voluntariamente, observados cumulativamente os requisitos: 62 mulher, 65 homem, tá? Então eu fui para 65, sendo que 25 anos de contribuição, cumprindo o quê? 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo que foi concedido a aposentadoria, tá? Você percebe que isso daí, cara, essas regras foram lançadas, tem várias ações na justiça e é um conteúdo bastante problemático, tá? A minha ideia foi apresentar para você as regras atuais. Não sou jurista, não sou professor de direito previdenciário, mas para você entender que você entrando agora, a regra é essa. Possivelmente quando você for, possivelmente não, já te garanto, quando você for aposentar, as regras são diferentes. Foi o que aconteceu comigo, tá? Quando eu entrei para a Receita Federal como analista tributário, eu iria me aposentar com 57 anos, com integralidade e paridade, certo? E aí manteve, ainda estão se mantendo a integralidade e paridade, e pode acontecer que quando chegar o período que eu estiver com todos os requisitos para poder me aposentar, teve alguma regra, alguma mudança no regime previdenciário federal que acaba com a paridade, com a integralidade, e aí vai o quê? Ações na justiça. Então, são diversas ações na justiça, tá? Mas é importante você entender que, se você entrar agora, você vai ter que entrar no regime complementar, tá? Você é taxado ali da sua parte previdenciária no teto do regime geral, tá? E você recebe o teto. Então, uma regra básica: eu contribuo com o teto, recebo com o teto. Se eu quero receber mais, e é óbvio que você vai querer receber mais, quando aposentado, eu entro com o regime complementar, que aí me possibilita entrar no FUNPRESP, que é o regime do governo federal, né, instituído pelo governo federal, que traz alguns benefícios, que o governo federal também contribui com a parte desse FUNPRESP, ou eu vou fazer uma complementar fora do FUNPRESP. E aí é opção sua, você tem a opção de poder escolher, beleza? Mas eu acho que o mais importante agora não é nem você se ligar nisso, porque vai mudar, tá? Em aposentadoria, é você entrar no serviço público, você conquistar sua vaga. E para isso, eu quero trazer para você o quê? Uma possibilidade de você melhorar o seu rendimento para poder ser aprovado no próximo concurso, tá? E aí a gente traz alguns modelos de mentoria que nós temos. Dá o print na tela porque nós temos mentorias a partir de R$ 47,00. Tanto mentoria em grupo, digital, individual, ou até mesmo se você tiver dúvidas sobre como se preparar e não quer fazer mentoria, eu quero apenas ter uma consulta com um especialista em concurso público, você pode contratar a consultoria de serviço público. São o quê? São 60 minutos com um especialista para que você possa sanar suas dúvidas, e nesse serviço você já manda de imediato qual é a ideia que você quer trabalhar, exatamente para poder facilitar e gerar uma otimização desse tempo, tá? Então dá o print na tela, é importante. E aí eu quero te convidar a poder fazer parte do meu processo de mentoria. Eu trago aqui alguns pontos importantes para você conhecer um pouquinho mais de mim, tá? Caso você queira me acompanhar, eu te oriento a seguir o meu Instagram, que é o @jeffersonrosa.oficial. Você querendo entrar na minha turma, é só mandar uma mensagem de WhatsApp para a equipe da Oficina da Aprovação, e aqui está o meu Telegram, tá? E como que você faz isso? Em qual concurso eu posso fazer mentoria com você? Qual área? Se tem dúvida, vai lá no site da Oficina da Aprovação, tá? E aí você vai perceber que nós temos mentoria para o Concurso Nacional Unificado, área fiscal, área de gestão e controle, área policial, bancária, tribunais, concursos em gerais, tá? E aí você vem e manda uma mensagem lá para a equipe da Oficina da Aprovação, tá? Gente, foi um conteúdo bastante extenso. Eu sei que agora você tem uma visão melhor do que é o serviço público. Você já sabe que quando chegar seu momento de aposentadoria, você vai estar tudo mudado. Tudo que eu falei aqui nesse vídeo já vai estar
desatualizado, tá? Mas como a gente recebe muitas perguntas lá na caixinha do Instagram, eu trouxe essa necessidade e no próximo vídeo nós vamos falar sobre a parte remuneratória, tá? O que você leva para a aposentadoria, o que você não leva para a aposentadoria, quanto que é o seu salário quando aposentado, como é que funciona salário base, bônus de eficiência. Então nós vamos falar basicamente na parte remuneratória, então é importantíssimo você acompanhar esses 3 vídeos. O vídeo 1, falando sobre as aposentadorias e todas as mudanças ao longo do tempo, para você entender que vai mudar para você também. Esse vídeo que nós estamos falando sobre o que acontece atualmente para você e o próximo vídeo que nós vamos falar sobre a parte remuneratória, beleza? Para você que estuda para concurso público, você precisa ter em mente, tá? Se você quer ser aprovado, cara, não espere o melhor. Prepare-se para o pior.